E nós voltamos com o nosso programa Vida e Saúde, hoje com um grande tema, microcefalia. Este grande assombro que ronda o nosso país, cheio de mitos, cheio de verdades, de não verdades. E hoje aqui nós temos a grata presença do doutor Tadeu Fernando, que veio nos ajudar a entender um pouquinho mais. Doutor, o senhor concluiu o bloco anterior falando um pouquinho da origem da microcefalia. Como que isso acontece no feto? Então, quando a mãe é contaminada, é picada pelo Aedes e adquire o vírus Zika vírus, nas primeiras semanas de gestação, que é justamente quando está se formando o sistema nervoso da criança, o Zika vírus causa uma inflamação no cérebro, no tecido nervoso da criança. E no local onde teve a inflamação, fica calcificado. Então, o cérebro não consegue crescer. Doutor, agora para entender um pouquinho mais, se o mesmo mosquito, ele pode transmitir 3 doenças diferenciadas, né? Como que a mãe, ela vai saber se é dengue, se é zika, se é aquela terceira que o senhor, a chikungunya, que o senhor mencionou aqui? Como que a gente vai entender? Se a pessoa ela for contaminada pelo mesmo mosquito através da dengue, tem consequências no feto? Excelente pergunta, padre. Vamos então ao diagnóstico diferencial. Todas essas 3 doenças, dengue, Zika vírus e chikungunya, têm o seguinte quadro clínico: febre alta, igual em todos. Certo. Dor no corpo, dói a musculatura. Todos dão esse quadro. Exantema, ou seja, estoura bolinhas vermelhas pelo corpo. Os 3 causam isso. Mas agora vamos à diferenciação. A dengue dá uma dor no fundo do olho que você nem consegue abrir o olho de tanta dor. Lateja o fundo do olho, é uma dor muito forte, é bem característico da dengue. Na Zika vírus, não tem essa dor no olho, mas tem uma conjuntivite que é quase característico do Zika vírus. Então é a febre, é a dor no corpo, é a dor na articulação e a conjuntivite. E a chikungunya é febre, o vermelho no corpo, a dor no corpo, mas a chikungunya dá uma dor articular, uma dor na articulação que a pessoa às vezes nem consegue levantar da cama, às vezes nem consegue andar. É assim que nós diferenciamos as 3 doenças. E na mesma picada pode conter as 3 doenças? É difícil, mas pode acontecer. Porque o Zika vírus, como é que ele se contamina? Ele pica um paciente contaminado e o mosquito se contamina. Daí ele vai e pica outra pessoa, e ele vai e pica outra pessoa. E ele é o grande responsável pela propagação dessa doença. Certo. Lembrando que quando causa aquela inflamação no cérebro da criança e o cérebro não cresce, por isso que a criança quando nasce, para as mães que estão nos escutando, por isso que quando a criança nasce, ela nasce com aquele buraquinho na cabeça, que a gente chama de fontanela, as mães chamam de moleira, com a moleira aberta. Para que serve essa moleira? É justamente para o cérebro, para o osso, crescer, porque dentro tem alguém empurrando, que é o cérebro. Que é o cérebro. Então vamos ver um VT que ilustra bem como que acontece isso que o doutor acabou de falar. Trata-se de uma malformação congênita em que o cérebro não se desenvolve de maneira adequada. Nesse caso, os bebês nascem com perímetro cefálico menor que o normal, que habitualmente é superior a 32 centímetros. As crianças com microcefalia podem ter graves consequências, como atraso mental, déficit intelectual, paralisia, convulsões, epilepsia, autismo e rigidez dos músculos. Doutor, aí vimos o que o senhor acabou de falar. Exatamente. Então, muita gente fica preocupado com o tamanho, é 32, é 32,5, é 33. A nossa preocupação como médico não é tanto o tamanho. Isso daí é mais para a gente fazer o que a gente chama de nota de corte. 33, tchau, vai embora. 32,
nós colocamos em observação. Pode até ser, e eu já tive pacientes que nasceram, atenção, vou tranquilizar muita gente agora, que nasceram com um perímetro cefálico de 32, mas não tinha nenhuma doença, porque com o acompanhamento mensal, esse cérebro foi crescendo e a criança teve um desenvolvimento E se normal. essa criança, ela nasce tranquilo e ela é picada pelo mosquito, ela corre risco de desenvolver uma microcefalia? Excelente pergunta. Esse é um dos mitos que está circulando aí na internet. Dizem que se crianças até 7 anos de idade foram picadas pelo mosquito, eles terão um retardo mental, um retardo de crescimento. Mentira. A única maneira desta criança ter um retardo mental, um retardo no desenvolvimento cerebral, é quando é picado na vida intrauterina. Por quê? Porque o sistema nervoso está se formando dentro da vida uterina. Então, nos 3 primeiros meses de gestação da mãe. Exatamente. Daí, como é que a gente fica sabendo se aquele perímetro de 32 centímetros está evoluindo para uma microcefalia ou não? Pelo desenvolvimento da criança. Como bem mostrou esse IVT, ele mostrou que a criança não é um desenvolvimento normal. Ela não vai sentar, ela não vai falar, ela não vai dar uma coisa, a gente sempre faz isso no exame clínico. Você brinca com um bebezinho de 2, 3 meses, oi, ó, titio, ele dá um sorriso que a gente chama sorriso social. Essa criança não vai dar o sorriso social, ela não vai sentar, ela não vai engatinhar, ela não vai andar no seu tempo certo. Então, nós falamos... Vai haver um retardo. Essa palavra, vai haver um retardo no desenvolvimento neuro, psicomotor. Doutor, e tem como, na vida intrauterina, prevenir, combater, fazer alguma espécie de tratamento para evitar que a microcefalia se desenvolva? Infelizmente, não. A grande prevenção é evitar a picada do mosquito. Então, não existe tratamento nem para dengue, nem para zika vírus e nem para chikungunya. Eu vou aproveitar e contar uma notícia em primeira mão aqui para o padre. Olha só, hein? Aqui temos a primeira mão a notícia. Presta atenção aí, hein? A partir de março do ano que vem, já estará disponível no Brasil a vacina contra a dengue. Bendito seja Deus. Mas atenção, é só contra a dengue. Não vai servir para zika, não vai servir para chikungunya. É só contra a dengue. Então, a gente está vendo que por mais que a medicina está evoluindo, lançando vacinas, nós voltamos sempre na mesma tecla. Temos que combater o transmissor, o Aedes, o mosquito. É quem pica, é quem transmite. Doutor, essa questão do mosquito, ela é muito complicada porque ela depende muito da reprodução desse elemento. E é o elemento social, a pessoa que combate. Né? Em vias normais, o que a mãe gestante ela deve fazer para se prevenir, já que não há um tratamento intrauterino, de modo externo? O que realmente pode fazer? Excelente pergunta, padre. E aí eu vou tocar em 2 pontos. Nós temos 2 tipos de prevenção. Uma prevenção coletiva e uma prevenção individual. Infelizmente, o que nós estamos vendo no nosso dia a dia é um egoísmo muito grande das pessoas. Ela fica preocupada com ela. Ela chega no médico e fala, doutor, que repelente que eu passo no meu filho, o que eu faço para me proteger contra a picada do mosquito? Daí eu pergunto para a mãe, mãe, e no quintal da sua casa, você tem aqueles seus vasos de flores com aquele pratinho embaixo? Tenho, doutor. Nós estamos na época da chuva, não estamos? Estamos. Você esvazia a água dos seus pratinhos? Ah, não, doutor. Você já foi ver no fundo do seu quintal se não tem um depósito de água? Não. Então, fica muito preocupado com o pessoal e esquece o coletivo. E tudo que nós formos falar aqui de prevenção pessoal, o padre vai ver, são coisas muito fúteis e passageiras. Vou citar um exemplo.
Repelente. Hoje, se o senhor for na farmácia comprar um repelente, não vai ter, está em falta. Esgotar o estoque de repelentes das farmácias. Chega, acaba num dia. Eu tenho uma nora que é farmacêutica, ela trabalha em farmácia, ela fala, chega, 8 da manhã, meio-dia já acaba. O povo preocupado em passar. Mas o passar o repelente tem todo um segredo, nós podemos até explicar. Não é só, eu vou passar o repelente. Não. Você tem que tomar banho, se lavar, importantíssimo secar e depois começar a passar o repelente. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Tem que ter todo um ritual, vamos assim dizer. Tem todo um ritual. Para poder funcionar. Vai da periferia para o centro do corpo e eu poupo as áreas que estão cobertas. Então, por exemplo, no meu caso, eu passaria somente nas mãos. Se eu tivesse de camiseta, eu passaria até o local onde está o tecido. Então, eu passo somente na pele, de baixo para cima. Lembrando uma coisa, todo mundo prefere comprar a forma spray, a lei do mais fácil. O spray não é tão bom quanto a forma gel. A forma gel, ela fixa mais, ela dura mais. E todo repelente, isso é muito importante. Eu vejo mães que falam, doutor, eu passo o repelente do meu filho de manhã, mando para a creche, daí no final da tarde, quando ele chega, já passo de novo. Os repelentes têm um tempo de vida de 2 a 4 a 6 horas no máximo. Então, isso precisa ser reaplicado e reaplicado. E se é uma proteção, né? É uma proteção. E se por acaso essa criança foi brincar na água, se molhou e você passou um paninho para enxugá-la, ali você já perdeu a proteção. Já tirou. Já tirou. Então, essa história do repelente, você toma muito cuidado. Então, doutor, o senhor foi muito bem claro quando fala do egoísmo, né? O que é que eu posso fazer? Mas é o todo que tem que fazer, né? A sociedade que tem que combater, não é o mosquito, que tem que tratar do seu território, que tem que tratar da sua casa, que tem que limpar, que tem que se prevenir de um modo geral. Então, é uma missão em conjunto. É uma missão em conjunto. Mas aquela criança que a mãe foi contaminada, aquela criança que já desenvolveu a microcefalia, o que pode ser feito com ela para que ela possa, durante a sua vida, acompanhar, não é? Ou seja, ela não tenha tantas sequelas daquilo que foi a sua malformação congênita. Padre, aí a gente vai depender de uma ação multidisciplinar. A gente vai precisar, essa criança, no acompanhamento dela, a gente vai precisar de uma fonoaudióloga, de uma psicóloga, de uma terapeuta ocupacional, de uma odontopediatra, de uma fisioterapeuta, porque essa criança ela vai ter um retardo, que nem eu falei, neuro, psico e motor. Mas ela chega à vida adulta. Chega à vida adulta com sequelas. Não sei se ela vai chegar andando ou numa cadeira de rodas. Eu não sei se ela vai falar ou não. Eu não sei se ela vai enxergar ou não. Isso depende do grau de acometimento do sistema nervoso intracerebral. Então, existem vários graus de acometimento que depende muito de qual foi a idade que a mãe teve a doença. Então, hoje nós podemos dizer, e até é novo para nós médicos, que nós estamos pegando agora essas crianças, elas estão no máximo com 4, 5, 6 meses de vida, e isso é uma observação que nós vamos fazer ao longo dos anos. Então, deixa eu entender um pouquinho mais. Essa microcefalia decorrente da picada do mosquito, ela tem uma diferença com a microcefalia desenvolvida por outros motivos? Não. Ou no final é a mesma coisa? No final é a mesma coisa. Nós temos hoje pacientes que a mãe teve toxoplasmose na gravidez ou rubéola na gravidez, a criança nasceu com microcefalia, com todas essas sequelas do retardo neuropsicomotor. A microcefalia, foi muito bom o padre tocar nisso, a microcefalia não é uma exclusividade do Zika vírus. Também pode ser rubéola, também pode ser toxoplasmose, porque de repente hoje a gestante fica muito preocupada com o Zika vírus e esquece que ela tem que, antes de ficar grávida, tomar a vacina de rubéola, tem que tomar cuidado com toxoplasmose, que é transmitido por animais domésticos. Então, tudo isso também a gente precisa falar. E outra coisa muito importante, nós, a Sociedade de Pediatria de São Paulo, estamos numa campanha aberta contra uma síndrome chamada de síndrome alcoólica fetal, mostrando que mulheres que fizeram uso de álcool e até de maneira social durante a gestação
pode ter sequelas no filho. Não foi picado por nenhum mosquito, mas consumiu álcool. E a criança pode ter também microcefalia. Por isso da pergunta, porque como está no momento toda esta onda, né, do mosquito, da microcefalia em decorrência do mosquito, se pode voltar a atenção apenas para os riscos vindos da picada do mosquito. Mas a microcefalia, ela tem outras origens e que no final das contas ela acontece do mesmo modo e tendo as mesmas consequências para a criança. Exatamente. A única diferença é que hoje nós vivemos uma epidemia da Zika vírus. Enquanto essas doenças, nós falamos que está numa endemia, ou seja, é uma coisa constante, mas em níveis baixos. Agora nós ativamos níveis assustadores, porque nós estamos vivendo esta época do Zika vírus. Se me permite, pai, eu não sei se eu tenho mais um minutinho para explicar uma coisa muito importante. Claro. Vai chegar logo essa pergunta. Muitas mães, muitas mulheres nos perguntam, e aí, doutor, eu não posso mais engravidar? Porque ficou uma situação meia esquisita. A gente está com toda sinceridade falando para a mãe, olha, nós estamos em que época do ano? Verão. Época das chuvas. Então, aonde que se multiplica o Aedes, o mosquito? Na água estagnada, e ele só se reproduz no calor, no verão. Então, durante esses meses de dezembro, janeiro, fevereiro, comecinho de março, a gente fala, é época de risco, porque o mosquito está em plena fase de reprodução. Ele tem calor e, infelizmente, tem água estagnada. Então, ele tem tudo para se multiplicar. Quando nós passamos para a segunda quinzena de março, abril, começa a esfriar. As chuvas vão embora. Não tem chuva, não vai ter água estagnada. Conforme o calor vai embora, o mosquito não se reproduz. Então, o Aedes não se reproduz num tempo mais frio e num tempo de seca, que é logo após março. Então, se você está pretendendo engravidar, tem toda a razão. Mas se for possível programar, esperar para depois de março, com certeza será uma gravidez muito mais tranquila. Mais tranquila, né? Porque faz um planejamento para longe do mosquito, já que estamos com essa, né, alta aí da epidemia aqui no nosso país. É verdade. Mas você é nosso convidado de hoje. Qual a sua dúvida? Você está acompanhando o nosso programa? Você tem alguma questão a esclarecer aqui sobre microcefalia? Não sai daí, nós voltamos em instantes, porque a sua participação é importante. Participe conosco.